Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos. Na quinta-feira a gente sempre tem Caio Beno da Silva aqui do canal Terra Oculta para você, falando então hoje... Deixa eu baixar meu volume aqui que eu esqueci. Falando de metodologias de investigação de fenômenos ufológicos e paranormais, hoje aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix. Então, Caio, boa noite. Marcelo, boa noite. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui nesse Hangout de quinta-feira. Caio Breno, por favor, uma boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal aí que está no chat do Hangout. E boa noite, pessoal da Rádio Ouvinte, da Rádio Remix, que está ouvindo a rádio agora nesse momento. E é um tema assim, interessante que foi escolhido hoje, essa noite, porque o que andamos observando nesses últimos anos de pesquisa, nos últimos 30 anos de pesquisa, é que existem várias vertentes de pesquisadores que seguem uma metodologia de investigação dessas fenomenologias ufológicas, paranormais, espirituais, enfim, todo tipo de fenomenologia que ocorre ao redor do mundo e que cada um tenta explicar de uma maneira ou investigar de uma maneira ou ter um approach, uma aproximação de uma maneira diferente, né? Então, o que a gente observa? A gente observa que muitos pesquisadores que escreveram vários best-sellers aí, né, na área científica, né, o que a gente observa nesses últimos anos? Que a maioria deles abraçaram o quê? A famosa palavra cientificismo, ou seja, cientificismo como a única maneira o quê? De se adquirir o conhecimento, né? E aí nós nos perguntamos, mas isso não é uma coisa muito controversa, né? Por que controversa? Porque desse modo, então, a filosofia, a teologia, por exemplo, né? Ou elas vão ser incorporadas, ou até modificadas para ser absorvida pela ciência, por esse cientificismo, né? Ou elas vão ser constantemente negadas como uma fonte de conhecimento, né? Por quê? Porque a gente vê o quê? Muitas pessoas, muitos cientistas, muitas pessoas que se dizem investigadores, até ufólogos, né? Dizendo que, olha, se o teu argumento para provar algo ou para explicar algo advém de uma área filosófica ou até uma área correlacionada com algo ou com alguém que estuda teologia, então o teu argumento, sem ter nenhum conhecimento de causa, sem ter analisado o argumento do sujeito, essa pessoa classifica, rotula o argumento como sendo inválido, né? E isso é uma coisa muito interessante, que ocorre todo instante por aí. Então você vai ver ufólogos da casuística, por exemplo, achando que a metodologia empírica é o único método que pode ser usado na investigação científica dessas fenomenologias, né? E a gente vê o quê? Além disso, esses argumentos levam o quê? A crer o quê? Que certos conhecimentos não científicos, então, eles devem ser o quê? Se não são científicos, ou atendem essas exigências que estão dentro de uma metodologia empírica, eles são o quê? Metafísico, né? E a gente chega a uma conclusão que é resultante de tudo isso daí, o quê? Que no frigir dos ovos, no fim do dia, a ciência não pode escapar da metafísica. Por quê? Porque a ciência mesmo não explica essa fenomenologia. Ou nos últimos 30, 40, 50, 60 anos, a ciência sequer conseguiu fazer um arranhãozinho na casca do ovo com relação a essas fenomenologias. Ou explicou, através de uma metodologia empírica, o que vem a ser essas fenomenologias. Fenomenologias essas que eu estou mencionando estão correlacionadas aqui ao avistamento de objetos voadores não identificados, aparição de materialização de seres que se apresentam na nossa realidade advindos do nada e desaparecem do nada, pessoas se dizendo serem abduzidas por seres de outros planetas, por exemplo, ou fenomenologias de efeitos físicos como os tais famosos poltergeisters, né?
ou até certas fenomenologias ligadas ao quê? Ao que muitos estudiosos observam e investigam, chamado transcomunicação instrumental. Ou seja, recebendo mensagens e imagens em aparelhos eletrônicos, computador, televisões, advindas do nada também, em aparelhos que se encontram, não são sintonizados com nenhum tipo de estação, seja de rádio, de televisão, ou até mesmo desligados. Quer dizer, são situações em que a ciência não explica. Né? Mas por que a ciência não explica? Porque a ciência, nos últimos 300 anos, resolveu colocar somente um tipo de metodologia como a verdade absoluta na investigação científica. Ou seja, uma visão incompleta da realidade. Por quê? Porque, se nós pensarmos bem, existe um tripé inescapável de investigação. E que tripé é esse? Um tripé que engloba o quê? Uma interdisciplinariedade, né, na pesquisa. Uma pesquisa completa, aliás, né? Ou seja, uma pesquisa que tem esse tripé. Esse tripé é o quê? Ciência, sim. Temos que ter ciência. Temos que ter o método empírico? Temos, em certas situações. Mas que engloba o quê? Filosofia e teologia, ou talvez, trocando a palavra teologia, que é uma palavra muito forte e muito exorcizada por aí, por metafísica, né? Metafísica. Então, esse tripé daria uma visão completa da fenomenologia por vários ângulos. E não simplesmente você vê um objeto no ar não identificado, que aterrissou em algum lugar, deixou marcas, aí o ufólogo da casuística vai lá, estuda as marcas no chão, entrevista alguém que viu, né? E a investigação para por aí. Por quê? Porque não é levado em consideração outros aspectos que envolvem a fenomenologia, não no momento em que ela ocorreu, mas no momento anterior e no momento posterior. Aspectos esses que envolvem o quê? Envolvem outras disciplinas, como, por exemplo, sociologia. Quais os aspectos sociológicos que modificaram pessoas que participaram, modificaram sociologicamente pessoas que participaram ou estiveram envolvidas com o fenômeno? Quais os aspectos psicológicos envolvidos no fenômeno? Ou seja, o fenômeno em si ocorreu simplesmente porque seres de outro planeta vieram aqui por algum motivo nos estudar, ou colher material genético, ou existe uma agenda sociológica e psicológica voltada à raça humana. Então são questões que ficam incompletas. Por quê? Porque a investigação é incompleta. Se você partir para uma metodologia empírica, a investigação ela fica manca. Ou seja, você não tem uma visão completa da realidade porque você usa somente uma faceta da realidade para analisar o problema. E a pesquisa em si, ela pode ser subdividida em quê? Uma pesquisa conceitual, né? Ou seja, a famosa caneta e papel. Né? Quando eu digo pesquisa conceitual, muitas pessoas torcem o nariz e falam, olha lá, o cara é pesquisador de internet. Geralmente você escuta isso nas redes sociais. Mas as pessoas se esquecem que uma pesquisa conceitual é uma pesquisa de grande importância que anda de mão dada com a pesquisa de campo. Porque se você não tiver um conceito, uma base pré-estabelecida de vários conceitos científicos, de várias disciplinas científicas, se você não tiver esse embasamento, se você também não tiver dados, por exemplo, de colegas seus que também pesquisaram por vários anos, ou até anteriormente a você, você não tem condições nenhuma, de analisar, às vezes, uma fenomenologia que vem ocorrendo por vários anos, e que já foi anteriormente observada e estudada por outros colegas, na área da ufologia, ou na área da parapsicologia, enfim, qualquer área. Então, a pesquisa conceitual, que enfoca o conceito, ou a teoria que explica ou descreve o fenômeno estudado. Né? Por exemplo, você tem uma doença, né? O que causa a doença? Aí a pessoa vai lá e começa a verificar trabalhos de outros médicos ou de outros estudiosos na área de medicina que se depararam com os mesmos sintomas da doença.
né? E, através dessa investigação conceitual, que é a investigação que todo mundo torce no nariz, que é da caneta e do papel, você obtém a resposta, às vezes, e acaba descobrindo qual que é o tipo da doença que já foi anteriormente observada, né? Então, o pesquisador conceitual, o quê? Ele acaba se sentando numa mesa, né? Pegando uma caneta na mão e tentando resolver um problema, o quê? Pensando no problema, refletindo no problema, né? E ele não faz experimentos de campo, né? Como os outros de campo fazem, ou seja, o investigador de campo, né? E aí o que acontece? Ele obtém dados, né, de pesquisas conceituais de colegas que também pesquisaram, né? E isso exige o quê? Exige uma análise também, né? Então, a pesquisa conceitual não se resume somente na internet, né, como muitas pessoas pensam hoje em dia. Porque muitas pessoas hoje em dia realmente fazem muitas andanças pela internet, né, e obtêm uma avalanche de informação, né, que, na verdade, informação não é conhecimento. Por quê? Porque informação são dados jogados na internet que muitas vezes são inverdades e não possuem nem referências, né? Por quê? Porque quando você faz uma pesquisa conceitual de anos, como, por exemplo, eu venho fazendo, você tem o quê? Uma coleção de livros enorme que você, às vezes, pesquisa ou lê, e esses mesmos livros contêm uma bibliografia e referência de outros pesquisadores, né, de outras pessoas que pesquisaram o problema em si já no passado. Outros pesquisadores, outros doutores, outros PhDs, enfim, outros cientistas, né? E essa coleta de dados conceitual, às vezes é muito importante, porque ajuda você, às vezes, traçar um padrão de um fenômeno, você, às vezes, ajuda você a analisar aspectos psicológicos e sociológicos que o fenômeno vem trazendo nos últimos anos. Você analisa observações, às vezes, até deixadas de lado por colegas seus, que não observaram certos detalhes do fenômeno. Então, a pesquisa conceitual é de suma importância também na investigação da fenomenologia parapsicológica, ufológica, espiritual, metafísica. Obviamente, você tem a pesquisa empírica, né? A empírica é aquela que você mete a mão na massa, ou seja, fica com a mão suja, vai lá no campo, né? E você vai, o quê? Você vai investigar realmente coisas que ocorreram lá fora, né? Com outras pessoas que vivenciaram o fenômeno em si, ou pessoas que até foram abduzidas, por exemplo, ou pessoas, por exemplo, viram na frente um espírito se materializar. Então você vai o quê? Investigar em campo, perguntar para essas pessoas o que elas sentiram, o que elas viram, quais as reações que elas tiveram no momento, se elas lembram de algo. Ou seja, você vai fazer um levantamento de campo, que a gente fala. E a empírica também, em certas fenomenologias, ela também estuda fenômenos que são considerados o quê? Fenômenos automáticos, né? Ou seja, são fenômenos que ocorrem naturalmente, segundo as leis da física. Por exemplo, processo biológico, fenômenos automáticos que se repetem. Aí temos aqui fenômeno biológico, biologia, fenômeno climático, estatístico, probabilístico, geológico, hidrológico, oceanógrafo, né? Fenômeno social, fenômeno físico, elétrico, óptico, magnético, químico, térmico, enfim, um fenômeno que tem uma lei por trás que o rege, que por sua vez pode ser realmente repetido em laboratório dentro dos requisitos do método empírico. Mas será que todo fenômeno vai cair ou pode ser explicado dentro do empirismo? A gente tem que ver, nós temos que ver que o método científico é um método que é um pouco de ambos, né? Primeiramente, você pega o fenômeno, o método empírico e conceitual, para começo de conversa, para partir para uma pesquisa. Então, você já começa desses dois. E aí você tem o quê? Uma agregação de outros métodos. Então, o melhor método para se pesquisar esses fenômenos são métodos em paralelo, interdisciplinares, que você acaba colocando todos eles como uma ferramenta de trabalho para investigar o fenômeno.
Então, o método científico mais simples é o quê? É um processo para produzir o quê? Explicações úteis sobre o funcionamento do universo. Por exemplo, é um processo simples que temos o quê nesse método científico? 4 etapas, ou seja, quando você faz o método científico, você vai lá, observa o fenômeno, você produz hipóteses para explicar esse fenômeno, usa hipóteses para prever fenômenos anteriormente não vistos, e experimenta para observar fenômenos não vistos, ou seja, se o fenômeno corresponde a certas previsões, a hipótese é útil. Por quê? Porque ela descreve o que está lá, né? E isso leva o quê? A novos conhecimentos. Né? Agora, se o fenômeno não observado ou não coincide com as previsões, então qualquer experiência é insuficiente. E a hipótese acaba sendo não útil. Né? Então, o que a gente tem com isso? A gente tem o quê? Demonstrado pela física relativística quântica, por exemplo, que certas teorias, quando são propostas, por exemplo, elas podem ser confirmadas antes da sua experimentação, conforme certas previsões, né? Então você tem o quê? Uma realidade de correspondência, ou seja, agora o fenômeno em si, né? O que é um fenômeno? As pessoas perguntam, mas ele fala tanto em fenômeno, o que é um fenômeno? Fenômeno, né? É um acontecimento que a gente observa, né? E algo pode ser o quê? Visto nesse fenômeno, né? E ele vem da palavra grega, que é fenômeno, né? Phenomenon, né? E que é uma coisa observável, né? E como eu já disse, temos vários fenômenos naturais na natureza, fenômenos nucleares, por exemplo, de energia nuclear, né? O estudo do átomo, por exemplo, né? E você tem uma definição interessante daquele filósofo Kant, né? Que os fenômenos constituem o mundo como nós experimentamos. Ou seja, ao contrário do mundo como existe, né? Independente do que a gente experimenta, de nossas experiências, né? Nós não podemos o quê? Saber da essência das coisas em si, mas saber apenas das coisas segundo nossos esquemas mentais que nos permitem aprender a experiência. Ou seja, dentro disso a filosofia o quê? Ela preocupa-se o quê? Em compreender o próprio processo da experiência, o que a gente sente. Então, o conceito de fenômeno levou uma tradição aqui, mais voltada para quê? Para a filosofia, né? Conhecido como fenomenologia, né? Aliás, que é destacada por muitos filósofos como Hegel, Husserl, Heidegger e Derrida, né? E a concepção que a gente vê de Kant aí, sobre o fenômeno, né? Que foi interpretada também como uma coisa que influencia certos desenvolvimentos de modelos o quê? Psicodinâmicos dentro da psicologia, né? Acerca de quê? Acerca do modo de como o nosso cérebro, como a nossa mente, né? Como nossa mente, nosso cérebro, nossa consciência interage com o mundo externo a nós, né? Ou seja, essa relação entre mundo intramentes e extramentes, né? Então, essa metodologia, né, essa corrente filosófica, né, que dá importância a esse fenômeno da consciência, né, deve estudar o quê? Em si mesmo essa inter-relação, né, entre esses fenômenos, né, e a nossa mente, o que está dentro de nós, né. E isso o quê? Vai dar um significado para o fenômeno. Porque quando você observa alguma coisa, né, você vai lá, está no campo, você observa a formação de um crop circle, por exemplo, uma aparição do espírito ou um poltergeist. Quando você está observando o fenômeno, na verdade, como observador passivo, apesar de você achar que você não está dentro do fenômeno, você está participando de alguma maneira do fenômeno em si, ou influenciando ou sendo influenciado pelo fenômeno, mesmo que você não perceba que isso esteja ocorrendo, né? E os cientistas ou os investigadores que utilizam o empirismo estão longe, muito longe dessa ideia, dessa observação dessa interação intramentes e extramentes, mundo interior, mundo exterior. E qual a correlação disso com o fenômeno
e o que vem a influenciar o fenômeno, e o que o fenômeno influencia o observador, ou até o próprio investigador, se estiver em campo, e, por cargas d'água, acabar observando o fenômeno por si só, né? Então, há várias correlações e questões sendo levadas em consideração na investigação parapsicológica e ufológica. Então, às vezes, me dói até a cabeça quando um pesquisador fala, não, tudo que o teólogo falou, o filósofo falou, são conjecturas ou opiniões pessoais. Se fossem opiniões pessoais, eles não estariam fazendo uma análise, primeiro, conceitual, um trabalho de vários colegas que vem sendo acumulado de anos, e segundo, ele não estaria fazendo essa correlação entre o fenômeno e a própria mente, ou fenômeno e fatores sociais e psicológicos que envolvem esse fenômeno, né? E você pode o quê? Fazer uma redução fenomenológica na situação. Ou seja, é um estudo aqui da correlação entre consciência e objetos, ou a consciência dos objetos, né? Ou seja, se a fenomenologia envolve consciência, então o método empírico não pode ser utilizado. É isso que eu estou tentando colocar aqui de uma maneira mais resumida. Por quê? Porque a consciência está correlacionada com um processo não autômato, ou de fenômenos não autômatos, como eu falei agora há pouco, fenômenos naturais, fenômenos climáticos, fenômenos termonucleares. Se a consciência está correlacionada com um processo não autômato, responsável para um fenômeno acontecer, né? Ou seja, esse processo que envolve o fenômeno possui uma palavra-chave que está implícita no processo: escolha. Todo fenômeno que está correlacionado com a consciência, ou com uma entidade inteligente que produz o fenômeno, sendo dessa realidade ou de outra realidade não material extrafísica, se está correlacionado com uma entidade que possui consciência, obviamente toda consciência tem o poder de escolha. E escolha essa em realizar o fenômeno, ou repetir o fenômeno ou não. Um exemplo, fenômeno ufológico. Se realmente certos objetos voadores não identificados forem veículos vindo de uma outra realidade, por exemplo, uma realidade interdimensional, e possuem uma capacidade de camuflagem, os tornando invisível quando a matéria que compõe esses veículos entra numa outra faixa frequencial, então, obviamente, o método empírico não pode ser usado. Por quê? Porque jamais os tripulantes ou seres que controlam, conduzem esse objeto, vão se submeter à nossa vontade, à nossa escolha de fazer com que o fenômeno se repita ao nosso bel prazer. Ou seja, muito pelo contrário, eles vão ter a escolha de se mostrarem ou não. E se escolherem não se mostrarem, o método empírico cai por terra e é totalmente incompleto para o estudo desse tipo de fenomenologia, fenomenologia ufológica, né? Que, por sua vez, deixa muito aquém aspectos psicológicos, sociológicos, inclusive correlacionados se existe algum tipo ou não de agenda por parte desses seres, de criar algum tipo de sistema de controle que venha controlar ou até reengenharizar nossa sociedade nos últimos 6 a 10 mil anos de história de aparecimentos de objetos voadores não identificados dentro da nossa história humana, né? Porque a gente vai ver que essa fenomenologia é mais antiga do que imaginamos. E a presença desses seres e dessa fenomenologia entre nós é uma presença antiquíssima. Você vai ver em pinturas rupestres e cavernas de mais de 40 mil anos a presença deles já interagindo com a nossa civilização ou com a humanidade em si. Então, se a fenomenologia envolve consciência e envolve escolha, então fica muito difícil você fazer uma abordagem científica investigativa só por um ângulo de visão, só por um método
de aproximação do fenômeno, né? Por exemplo, você tem o quê? Fenômenos de aparição de espíritos materializados, fenômeno de abdução alienígena, fenômeno de poltergeist, como eu disse, transcomunicação, né? E a estrutura da nossa realidade, o quê? O que a gente tem nessas fenomenologias com relação à estrutura da nossa realidade? Me parece que essa fenomenologia o que vem de outras realidades não materiais, ou pelo menos realidades que se encontram em mundos que por sua vez, possuem uma matéria, talvez, formada de partículas que se encontram numa outra frequência, e não a nossa. Frequência essa não só correlacionada à constituição íntima da matéria, mas correlacionada com o tempo, uma outra frequência temporal. Então, basicamente, obviamente, que jamais também o cientificismo e o método empírico conseguiria entender essa fenomenologia por uma outra visão que não esteja correlacionado com o quê? Com o nosso mundo físico, né? Mas é interessante lembrar que a ciência, hoje em dia, acabou se dividindo em outra vertente. Temos o quê? A cosmologia e a física teórica, né? Onde o método empírico, na maioria das vezes, não pode ser empregado. Teoria das cordas, teoria do Big Bang. São teorias que são propostas com erros grotescos e que não podem ser provadas na prática, mas que são aceitas no mundo acadêmico. Olha que interessante. Aí não são chamadas de pseudociências. É muito interessante. Você tem que ter fé científica e acreditar numa equação, que por sua vez pode estar errada, porque existem outros aspectos envolvidos dentro dessa equação que hoje em dia não se tem certeza de nada, como por exemplo a matéria escura. A matéria escura no universo foi criada simplesmente para preencher um buraco numa equação matemática que não consegue colocar o universo dentro de uma teoria gravitacional. Então, são coisas interessantes que a gente vê acontecendo entre outros colegas cientistas de outras áreas, coligados à famosa palavra cientificismo e empirismo, que hoje em dia são aceitas como puras verdades, né? E a parapsicologia e a metafísica é jogada debaixo do tapete e chutada para fora do mundo acadêmico. Por quê? Porque não está dentro desse clube formado por cientificistas, né? Então, é algo muito interessante de se observar, né? E temos que levar em consideração um conjunto, então, de metodologias que são descartadas pela ciência nesse processo o quê? De avaliação e investigação do fenômeno em si, né? Um método que leva em consideração a existência somente de uma realidade é um método aqui incompleto, se utilizado sozinho, não é? Então, nós temos que, na investigação dessa fenomenologia, utilizar mais de uma metodologia. Você pode começar com método conceitual, ou seja, analisar, observar dados de outros pesquisadores, colher dados, fazer um levantamento. Um método dedutivo, olha que método interessante. A modalidade o quê? O que é ser dedutivo? É uma modalidade de raciocínio lógico, né? Onde a gente faz o quê? Nós fazemos o quê? O uso da dedução para obter uma conclusão a respeito de determinadas o quê? Premissas, né? E você pode também incluir o método empírico, né? E nessa da dedução eu achei interessante colocar, por quê? Porque uma dedução normalmente leva o quê? Uma conclusão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Premissa número 1, todos os homens são mortais. Tá bom, todos os homens são mortais. Premissa número 2, Sócrates é homem. Conclusão. Se todos os homens são mortais e Sócrates é homem, logicamente, e todos os homens são mortais, logicamente que Sócrates é mortal, porque ele é homem, e se todos os homens são mortais, ele é mortal. Então é uma conclusão por dedução. Isso é interessante que a gente pode fazer, sim, essa conclusão por dedução nessa fenomenologia, principalmente em metafísica. Mas essa dedução lógica, muitas vezes, por alguns colegas, é encarada como opinião pessoal. Olha que interessante, opinião pessoal. Essencialmente, então,
esse raciocínio dedutivo, ele caracteriza o quê? Por apresentar o quê? Conclusões que devem o quê? Se necessariamente ser o quê? Verdades. Caso que a premissa número 1 e a premissa número 2 sejam verdades. E aí o raciocínio o quê? Respeita uma forma lógica de validação, né? E partindo de princípios de reconhecimento como verdadeiras premissas, premissa maior, que nós como pesquisadores, acabamos o quê? Estabelecendo uma relação com uma segunda proposição, uma premissa menor. Que daí por diante o quê? Você vem um raciocínio lógico e acaba chegando a uma conclusão, né? E interessante que nesse processo todo, se o pesquisador, por exemplo, não for um físico, não for um químico, não for de uma área que o método empírico geralmente é aplicado na dedução ou na criação dessa disciplina, como, por exemplo, um teólogo, então, tudo que esse teólogo, esse doutor, PhD em teologia, pesquisar, por muitas pessoas, é colocado como o quê? É colocado como puras conjecturas e opiniões pessoais. Tudo que ele vier a concluir e investigar. É muito interessante essa colocação hoje em dia, inclusive por muitas pessoas que se dizem investigadores ou cientistas hoje em dia, principalmente aqui na internet e em redes sociais, que eu vim observando nos últimos 3 anos que eu resolvi colocar o projeto Terra Oculta a público online, né? Para, de alguma maneira, pensando, de alguma maneira, trabalhar em conjunto com outros colegas que também pesquisam essas áreas correlacionadas à ufologia, parapsicologia, enfim, essas fenomenologias que nós verificamos por aí. E, para engano meu, eu verifiquei o quê? Que quando busca-se esse trabalho em conjunto entre outros colegas, principalmente se você tem uma visão mais eclética em pesquisa, você é marginalizado. Você é totalmente marginalizado, não somente dentro do mundo acadêmico, mas até dentro de centros, por exemplo, de pesquisa ufológica, ou até mesmo dentro de centros espiritualistas espíritas, que se dizem organizações que também executam algum tipo de pesquisa voltada ao quê? Em metafísica, pesquisa do espírito, da alma, da consciência, né? Você é marginalizado e colocado para fora. Se você é um pesquisador eclético que tenta reunir todas essas interdisciplinas ou visões num denominador comum, né? E o que a gente observa também? Que muitos pesquisadores, no momento da investigação, na utilização dessa metodologia, se esquecem de observar o quê? Certas coisas que ocorrem nas entrelinhas. Por exemplo, quando a gente pega a palavra sincronicidade, né? Você vê que em muitos fenômenos existe uma certa sincronicidade. E isso é deixado de lado, ou ignorado totalmente. E aí o quê? As pessoas têm uma visão incompleta do fenômeno. E essa sincronicidade, o que a sincronicidade realmente é? Geralmente, quase 100% dos fenômenos que ocorrem, quando ocorre uma sincronicidade, uma repetição, isso traz uma informação implícita dentro do fenômeno, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Com o projeto Apollo, que foi para a Lua, descobriu-se o quê? Que a Lua pode ser oca. Pode ser um satélite oco. E geralmente satélites ocos, de segundo Carl Sagan, jamais poderiam ser naturais, né? E descobriu-se o quê? Através de sismógrafos, impactos de meteoros, ou até dos próprios módulos lunares que foram deixados na Lua, no momento que certos estágios do foguete foram arremessados em direção à Lua, quando os astronautas da Apollo voltavam à Terra. No momento desse choque, observou-se o que na Lua? Observou-se que a Lua, através dos sismógrafos, vibrava por 8 horas, ou possuíam tremores por 8 horas depois desses certos impactos ocorrendo, né? Então, observou-se que talvez, a 20 quilômetros abaixo da Lua, existe o quê? Uma concha, ou uma esfera,
de titânio, que funcionaria como se fosse um casco interno, um escudo interno lunar, né? E observou-se também que toda vez que a Lua se aproxima da Terra, né, existem esses tremores, ocorrem esses tremores sem nenhum tipo de impacto na Lua, sem nenhum tipo de terremoto, e existem deslizamentos de terra e tremores na Lua toda vez que a Lua se aproxima da Terra, principalmente no seu lado oposto, né? E essa sincronicidade te dá uma informação. Se realmente a Lua possui um casco de titânio, devido às ondas dos sismógrafos que foram recebidas de volta depois desses impactos, desses meteoros ou módulos de comando, se existe essa sincronicidade, toda vez que a Lua se aproxima da Terra, existem esses tremores, principalmente no lado escuro, pode ser o quê? Que a concha de titânio interna na Lua, principalmente no lado escuro, esteja trincada. E por estar trincada, toda vez que ela se aproxima da Terra, ela vibra. E toda vez que ela vibra, ela causa esses desmoronamentos internos na superfície da Lua, ocasionado por essa vibração interna, a 20 km abaixo da superfície lunar. Então, sincronicidades, às vezes, deixadas de lado, trazem informação. Trazem até deduções lógicas ou suspeitas de que algo esteja ocorrendo ou que algo esteja ali. Então, no estudo da ufologia, por exemplo, devemos o quê? Levar sempre os aspectos o quê? Sociológicos, psicológicos do fenômeno, enfim, várias facetas do fenômeno, que hoje em dia eu não vejo ser observado. Você vê, por exemplo, fenômenos, por exemplo, ocorridos aí no Brasil com a Operação Prato, né, que todo mundo adora falar sobre essa Operação Prato, mas nunca foi levantado o porquê disso tudo. Quais são os efeitos psicológicos naquela população ribeirinha com relação ao fenômeno? Quais são os efeitos sociológicos? Existe uma agenda por trás disso? É uma agenda somente biológica? Ou existe algum outro tipo de correlação no fenômeno ou no incidente em si? Que envolveram centenas de pessoas. Então, a gente vê que realmente a pesquisa, hoje em dia, infelizmente, está aquém de muitos resultados, justamente, não sei se por vaidade, por desleixo, mas muitos cientistas não gostam de trocar informações, principalmente se forem de disciplinas diferentes, e essa disciplina, essa relação interdisciplinar, geralmente não ocorre. E, quando muito, o uso de métodos ecléticos de vários tipos de metodologias de investigação dentro do fenômeno em si. Então é isso que eu queria colocar aqui hoje à noite, muito importante, porque você vê muita gente por aí na internet pesquisando, somente na internet, porque torna a falar pesquisa na internet, é interessante, porque a internet hoje em dia é um canal de comunicação rápido, mas eu torno a falar, informação, avalanche de informação não é conhecimento, porque conhecimento é quando você liga vários pontos dessas informações, e aí você tem o quê? Um quadro da situação, você tem o conhecimento do que está ocorrendo, né? Agora, informação jogada, principalmente sem nenhum tipo de referência, ou nenhum tipo porque muita gente lê, por exemplo, você pega um blog, vai num blog, né, na internet, isso na investigação conceitual, você vê uma informação ali, você não tem uma bibliografia, você não tem uma referência, você não sabe quem escreveu aquilo, você não sabe se a pessoa foi a campo pesquisar, de onde veio, quer dizer, fica muito difícil isso. Agora, uma pesquisa conceitual bem feita é aquela que você tem um jornal, um diário de um pesquisador, você tem um livro de um outro pesquisador que, por sua vez, foi a campo ou fez uma outra pesquisa conceitual, mencionou centenas de colegas que observaram o mesmo fenômeno e escreveram vários livros. Isso tudo foi resumido numa pesquisa resumida conceitual. Quer dizer, as pessoas não fazem mais isso. Você vê pessoas lendo blog na internet e colocando suas opiniões. Quer um exemplo? Essa semana eu fui na internet e coloquei o quê? Uma observação interessante que eu vi
há uns anos atrás, uma correlação de duas coisas. Estátuas sumérias de 6 mil anos atrás, que denotam certas divindades, tidas hoje em dia, os Anunnakis, por exemplo, tendo uma vestimenta muito peculiar, onde você vê, por exemplo, a deusa Inanna vestindo um capacete, né? E esse capacete e a figura dela, eu acabei tropeçando com uma imagem de transcomunicação, obtida por um grupo de investigadores no sul do país, alguns anos atrás, né? E, por sua vez, andei tropeçando em TCI, em transcomunicação, várias vezes, com a menção de certas palavras e certas indicações correlacionadas com nomes sumérios, advindas de uma realidade de mundos extrafísicos, né? E aí eu me pergunto, por que disso, né? E eu não vou estender esse assunto muito, mas resumindo, por vários anos, eu observei a interação desses mesmos seres, não somente no fenômeno de transcomunicação, fenômenos espirituais também, mas os mesmos seres interagindo nessa fenomenologia ufológica. E é por isso, hoje em dia, que vocês veem no projeto Terra Oculta, essa subdivisão que foi criada dentro do projeto, em certas observações, entre a palavra alienígena e extraterrestre, mas simplesmente por uma pura delimitação semântica e entendimento. Por quê? Como eu sempre coloco, extraterrestre vem de outros planetas ou outros sistemas solares. E alienígenas de outras dimensões. Dimensões essas que podem sim conter outros sistemas solares e, por sua vez, viajarem para o nosso mundo. Mas sempre tendo a ideia que essa divisão foi realmente feita justamente para indicar seres vindos dentro do nosso universo para cá, para o planeta Terra, e seres vindos de outros universos ou de outras realidades, dimensões, para cá, que são os alienígenas. Então, as pessoas elas precisam parar e começar a pensar um pouco e rever não só conceitos, metodologias, mas também o quê? O problema da semântica, de como encarar a realidade, se encaramos a realidade de uma maneira só ou de uma maneira eclética. Porque ser eclético, hoje em dia em pesquisa, é uma palavra proibida, né? Porque nós temos que sempre ser o quê? Sempre ser seguidores do quê? Do cientificismo e do empirismo. Se você não é isso, você é classificado como o quê? Pseudociência, ponto. E rotulado tudo que é nome por aí. Então, eu deixo agora o espaço aberto para o Marcelo, se ele quiser fazer uma colocação, alguma coisa. Mas é algo muito interessante e sério de ser pensado, porque as pessoas elas não estão vendo a realidade por vários anos. Caio, olha, como as minhas observações elas se detêm sobre se debruçam sobre vários planos, eu me preocupo mais com outro tipo de coisa. Por exemplo, essa coisa da casuística. A casuística enquanto pesquisa, eu não entendi até hoje o que aconteceu com a ufologia dentro de certos aspectos. É uma opinião pessoal, minha. Isso aí eu não li em lugar nenhum. Eu fui criando determinadas coisas para que eu pudesse até tentar me encaixar melhor dentro de situações que eu observo. E a questão da casuística, essa metodologia de pesquisa, eu creio que a ufologia ela tenha, em determinados aspectos, um recalque. Eu vou explicar por quê. O recalque significa que, como ela não é vista como ciência, ela entra na fenomenologia e aí ela vai rolar a cabeceira desse rio muito caudaloso, né, que é o rio da pesquisa. E o que me deixa muito preocupado é que as pessoas que estão imbuídas dessa pesquisa ufológica, a metodologia que eles usem seja a mesma metodologia científica, que é o que tu estás abordando hoje, só que
a ciência, para mim, seja atualmente ou já nos últimos 50 anos, ela é extremamente lenta e absurdamente falsa. No sentido de que, para mim, tudo que nós temos como cientificismo não nos leva a lugar nenhum. A gente fica dando voltas no mesmo lugar. Porque não se usa uma lógica de pesquisa que possa abranger várias formas de pesquisa. Ora, se eu tenho em mim uma observação que ela é empírica e ela, de alguma forma, vai ferir alguma teoria, entre aspas, científica, porque eu te vi abordando, inclusive, algumas leis da física, e eu tenho para mim uma coisa muito consciente. Não existe o tempo que para. Eu vejo que a ciência parou no tempo e não acompanhou a velocidade do raciocínio. O que deveria ser o que deveria ser possível fazer. Porque nós temos fenômenos, a parapsicologia foi criada para isso, para tentar explicar o inexplicável. E aí se criam coisas, e aí tu vens com um dado que para mim é muito absurdo, se criam pequenas teorias para tentar encaixar uma teoria maior. E aí nós vamos perpetuar Einstein, etc. E a física quântica vem batendo a porta Max Planck lá do início de 1900 e não observamos um agregar de conhecimentos. Por que não é possível, Caio, fazer isso? Eu te pergunto isso porque eu vejo o seguinte: nós estamos parados no tempo se nós estivermos olhando essa observação da forma como a ciência nos propõe. E como a ciência não tem, e aí agora que vamos entrar, ela não tem por objetivo se autodestruir, porque é isso que vai acontecer à medida que nós tenhamos cientistas conscientes. E nós estamos vendo hoje, dentro da maioria das universidades mundo afora, pessoas sendo cerceadas dentro dos seus objetos de estudo e pesquisa, porque o mundo científico sentou num trono fictício e de lá vem ditando as normas de tudo que acontece. De qualquer forma, Caio, dentro do meu empirismo, eu faço as minhas coisas. E eu te pergunto, tu não observas isso? Que a ciência parou no tempo e nós ficamos alijados de ter mais conhecimento, mais do que teórico. Tu observas isso? Sem dúvida, e eu vou mais adiante. Hoje em dia se formou o quê? Um clero sacerdotal científico, de cientistas. Olha só que interessante, clero sacerdotal de cientistas, que por sua vez possuem um método empírico como sua Bíblia Sagrada. E você vê em no mundo acadêmico, principalmente nas grandes universidades, um fenômeno muito interessante, não só correlacionado à resistência das pessoas a mudar a metodologia científica, ou procurar ampliar essa metodologia, mas nós vemos um fenômeno que é político, né? Então, infelizmente, na nossa sociedade, na nossa civilização, em pleno século XXI, você vê o quê? Um jogo de interesses e política, ocorrendo dentro das universidades também, dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo da ciência. Que não deveria ser diferente do que ocorre em outras áreas também. Porque, hoje em dia, infelizmente, nós, como raça humana,
estamos vendidos para um sistema de controle que dita as regras por detrás do véu e escolhe ou propõe o que deve ser aceito como verdade, o que deve não ser aceito ou descartado como uma inverdade. Então, nesse exato momento, estamos dentro de um processo de controle onde uma minoria que realmente faz ciência é rotulada como pseudociência. E uma maioria que faz política é rotulada como cientistas, professors. Não devemos generalizar. Existem muitas pessoas com boas intenções, mas, infelizmente, realmente, o sistema em si que está implementado realmente baliza o progresso científico da humanidade, atendendo, ao meu ver, a certas agendas que estão em voga e foram propostas para a nossa civilização desde a Revolução Industrial até hoje. Ou seja, levando a certos progressos científicos que vão dar em becos sem saídas. Correlacionados ao quê? Com a produção de energia ou correlacionados ao quê? Com o avanço e crescimento do nosso conhecimento, da nossa percepção com relação à realidade que nos cerca. Então, você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu só queria te colocar que eu observo nas tuas palavras uma incoerência no sentido de que essa ciência que está posta, a incoerência que eu digo não é nas tuas palavras, mas eu observo uma incoerência porque a maioria dessas teorias que hoje se dizem científicas, provavelmente eu vou te falar que algumas coisas que ocorreram no planeta Terra, elas não vieram de pesquisas profundas, isso veio até do famoso acaso. E como é que as pessoas se apoderam de certas coisas para depois se colocar diante dos outros como aquilo sendo objeto científico? É isso que eu vejo a incoerência nisso. Porque a maioria dessas coisas não foi objeto de estudo. Algumas foram, mas a maioria não foi. Nós temos que encarar que hoje em dia o progresso científico é um progresso que visa o quê? Visa a matéria. Primeiro, quando você tem genética, você tem o quê? O estudo do gene. E, por sua vez, é feito para tentar melhorar nós, em termos de raça, perante a certas, por exemplo, doenças que existem por aí. E você vê vários cientistas hoje em dia até falando em o quê? Falando em prolongar a nossa vida material, ou o nosso corpo físico, né? Então você vê uma ciência voltada muito ao materialismo, muito à questão material, do agora, nesse exato momento. E, obviamente, ciência é essa que, quando é voltada para cosmologia, por exemplo, e física teórica, que tenta explicar o universo, né, a ciência acaba se tornando uma grande conjectura. Ou seja, teorias e mais teorias não prováveis, empiricamente. Como tanto eles querem que outras fenomenologias sejam prováveis por empirismo, ou cientificismo, né? Então, é uma incoerência realmente, isso. Mas por que torno a falar isso? Por quê? Porque existem forças obscuras controlando de uma maneira indireta esse avanço científico nos últimos 300 anos, que por sua vez atende uma agenda de controle, de reengenharia social, em que
Hoje em dia, estamos caminhando para o famoso transhumanismo. Ou seja, o homem está partindo o quê? Partindo para uma tecnologia e para uma ciência em que visa maquinizar algo que não é máquina como nós conhecemos hoje em dia. O corpo humano é uma máquina biológica ou uma máquina bioconsciente, né? O corpo humano. O corpo humano ele possui a consciência irradiando nele, que o anima, e o corpo humano é uma máquina biológica, né? Que se replica e é uma máquina que nasce, cresce, envelhece e morre. E nós a utilizamos para nós nos manifestarmos nesse mundo físico. E a ciência não encara isso como uma máquina de manifestação da consciência, mas, ao contrário, a ciência encara a consciência como subproduto da máquina, que é o corpo físico. Então já é o quê? Uma inversão de ideias, uma inversão de perspectivas, que caminham e acabam levando a uma inversão de valores também. Então, coisas mais importantes, como a metafísica, do que simplesmente a ciência física, são deixadas de lado, né? E aí você vai ouvir uma inversão de valores em tudo. Valores na sociedade, em aspectos sociais, psicológicos, sociológicos. E você vai ver o quê? A inversão piramidal de valores. Dentro de um sistema piramidal de poder, patriarcal, a todo instante atuando a nossa civilização, de maneira que nós tenhamos sempre uma visão incompleta da nossa realidade, obviamente. Com essa inversão das coisas, você não consegue ter uma visão ampla, né? Então, se você, por exemplo, é um cientista, gente, renomado numa universidade, e começar a querer pesquisar coisas correlacionadas, por exemplo, a fenomenologias parapsicológicas, ou até fenomenologias voltadas à metafísica, por exemplo, você não vai chegar com bons olhos hoje em dia, muito. Obviamente, se você é um filósofo, muitas pessoas vão te enxergar com bons olhos, mas é aquela velha história, você é um filósofo, você faz filosofia, mas realmente você não prova nada na cabeça, o quê? Desses outros colegas que estão envolvidos na pesquisa científica, que envolvem o quê? O empirismo, que envolvem essa outra metodologia científica. Em outras palavras, é segregação e, enfim, eles te aturam, na verdade, né? Se tu é um filósofo, eles te aturam, mas te deixam no teu canto. Não vão fazer nenhuma observação em cima das tuas teorias. Caio, eu vou entrar direto numa pergunta. E o teu método de pesquisa, ele reúne, mais ou menos assim, tu poderia nos dar uma panorâmica de como funciona o teu método de pesquisa? Bom, se for possível, claro. Nos últimos anos, a metodologia minha foi mudando. Porque realmente eu, desde muito novo, fui sempre uma pessoa muito observadora, né? E eu sempre senti no meu âmago, no meu espírito, na minha consciência, que tem algo errado com o mundo que me cerca. Muitos psicólogos podem agora estar torcendo o nariz e falar, não, mas ele teve essa percepção porque há algo errado dentro dele, não externamente a ele. Mas eu sempre senti que eu estou dentro de um sistema, de algo que não deveria ser assim. Ou, pelo menos, não é o que parece ser, né? Eu tive sempre essa sensação, inclusive desde garoto. E eu fui sempre uma pessoa muito marginalizada com relação a esse tipo de pensamento. Porque é aquela história, você não vai conforme a maré, ou conforme a maioria, então você é o quê? Segregado. Palavra boa que você usou, segregado.
Então, nesse aspecto, eu sempre fui segregado, né? Mas eu sempre achei que algo errado. Não somente em ciência, mas inclusive dentro de uma visão espiritualista de outras realidades, ou dentro da teologia até, em si. Principalmente dentro de sistemas de crenças. Eu sempre me questionei, mas por que as coisas são assim? Não deveria ser diferente? Ou por que as pessoas vivem assim? Ou por que o mundo é dessa maneira? Eu sempre fiz essas questões. E aí eu comecei a buscar as respostas. Mas buscar as respostas o quê? De uma maneira, no começo da pesquisa, uma maneira meio controversa até. Porque eu observei que a resposta, ela não está dentro de uma teoria da evolução como Darwin, por exemplo. O homem veio do macaco, houve uma seleção natural, e aqui estamos falando na internet. Eu sempre achei isso um absurdo. Um absurdo. Porque, por exemplo, segundo Darwin, estamos aqui por acaso. E, ao meu ver, o acaso não existe. Reações químicas de aminoácidos nunca foram provadas, tá? Que são capazes de produzir a vida. Dentro de descargas elétricas ou de um ambiente criado em laboratório, tentando fazer uma mímica de como a Terra era 4,5 bilhões de anos atrás. Nunca foi provado isso. E nunca também foi provado que nós viemos do macaco. Porque o elo perdido entre o homem e o macaco nunca foi achado. E nunca vai ser achado. Porque nesses anos todos, eu verifiquei o quê? Que a evolução não ocorre no mundo físico. Ou pelo menos as transformações que sofremos não ocorrem no mundo físico. Mas primeiramente ela ocorre o quê? Em mundos extrafísicos ou mundos frequenciais diferentes do nosso. Que por sua vez vão dar a forma de bolo que acabam dando ou formando nossos corpos físicos, que como são e como conhecemos hoje em dia. Então, quando eu vejo por aí, por exemplo, só citando um exemplo aqui para entrar dentro da metodologia que eu uso, só para citar um exemplo, eu acho um absurdo hoje em dia, em ufologia, as pessoas acharem que a abdução alienígena, ou como dizem, extraterrestre, é simplesmente ligada a um fator de hibridização, ou seja, você criar seres híbridos entre alienígenas e seres humanos fazendo experiências genéticas, inclusive tendo relações sexuais entre alienígenas e humanos dentro de supostas naves interplanetárias. Uma visão totalmente incompleta, irreal e fantasiosa dentro de uma realidade maior do problema. Que, aliás, quando começou a ser observada por John Mack, o nosso caro investigador realmente deixou esse mundo de uma maneira muito estranha, né? Eu não vou citar aqui detalhes, mas só para ter um exemplo, porque um geneticista no laboratório hoje em dia de genética, principalmente do genoma em Londres, não precisaria dormir com um chimpanzé para tentar fazer uma experiência de hibridização entre o homem e o macaco. Então, é um absurdo esse aspecto. Então, voltando à metodologia, eu criei uma metodologia que abrange vários aspectos e que realmente demanda muito tempo de pesquisa, muito. Muitas pessoas falam, você desde os 15 anos pesquisa? Pesquiso desde os 15 anos. Então, são mais de 30 anos pesquisando. E eu cheguei à conclusão que se você não tiver uma visão ampla, com vários tipos de metodologias no local, como ferramentas para você investigar o fenômeno, você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Já com todas essas ferramentas, você já não chega a conclusão nenhuma, quanto mais utilizando somente uma ferramenta. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente faz uma pesquisa conceitual, ou seja, temos uma biblioteca de mais de 300 mil livros digitais, com programas de varredura, que varrem um assunto entre vários pesquisadores ao redor do mundo,
e trazem alguma coisa à tona que já foi vista ouvida, vista ou comentada em alguma época, em algum livro, em alguma obra, né? E isso é o quê? Jogado dentro de um programa que principalmente faz um mapeamento mental e uma referência automática. E isso traz o quê? Certas conclusões e certas análises dentro de um programa que foi desenvolvido dentro da Universidade de Berlim, que eu vou colocar inclusive isso aqui no projeto para qualquer pesquisador utilizar esse programa, tá? E é um conjunto de programas que você utiliza de varredura de informação dentro de jornais, diários, livros, enfim, coisas que você consegue digitalizar para fazer uma pesquisa conceitual, que você faria numa biblioteca, de uma maneira convencional, ou seja, indo lá, falando para o livrário, bibliotecário, ó, quero esse livro, quero aquele, sentando, pesquisando, sublinhando, marcando, copiando, tirando xerox, colando, fazendo, resumindo, tudo isso é feito automático por esse programa. E aí, depois disso tudo, é feita uma triagem, uma análise, um filtro em cima dessa informação, para tentar chegar a alguma conclusão. E esse processo de pesquisa conceitual, às vezes, leva-se meses ou anos, né? E, conjuntamente com esse processo, quando se acha alguma coisa, aqui e ali, até dentro da fenomenologia e pesquisas em campos de outros colegas, isso é levado em consideração. Mas aí, conjuntamente com isso, nós saímos a campo também e observamos certos fenômenos. Por exemplo, em ufologia, vamos lá, observamos o crop circle, fazemos medições eletromagnéticas, analisamos alguns aspectos das plantas, por exemplo, se foram quebradas ou não, dobradas, enfim. Observações físicas como qualquer metodologia empírica. Mas também observamos o quê? Observamos quais os fatores psicológicos que aquele crop circle veio a deixar com relação às pessoas que estão envolvidas no fenômeno. E outras observações são feitas, e buscas em trabalhos de colega denotam o quê? Que o fenômeno é mais antigo do que se supõe, os crop circles. Ao contrário do que as pessoas imaginam, os crop circles não começaram nos anos 70. Os crop circles já tiveram um desenvolvimento, um declínio no passado, e ocorreram em outras localidades também. Então isso é observado, mas tudo isso é uma pesquisa muito demorada, é um negócio muito demorado. E pesquisas de campo são feitas também na área de metafísica, como por exemplo, onde nós já entrevistamos várias entidades e espíritos ao longo dos anos, ou até vários médios ao longo dos anos. Médios esses que inclusive incluem vários médios famosos, aí, como por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, enfim, outros aí, Carlos Bacelli, e outros, uma quantidade infindável de médios também. Então, chamamos isso de quê? De uma metodologia de pesquisa de campo. Levando em consideração a ideia dessas fenomenologias, primeiramente, advinda dessas pessoas que experimentam o fenômeno, como os próprios médios em si, né? Ou pessoas que observaram até materializações de espíritos, por exemplo. Então, toda essa informação, ela é cruzada com outros tipos de fenomenologias que ocorrem por aí também. Inclusive, o projeto chegou à conclusão que fenomenologias espirituais e ufológicas possuem um denominador comum e uma origem comum. Então, é uma metodologia eclética e muito trabalhosa, de anos, que envolve outros aspectos, inclusive um aspecto muito interessante que nos últimos anos acabamos por adentrar, que é o aspecto pessoal, ou seja, você está dentro do fenômeno e experimentar o fenômeno, ou ter uma ação participativa dentro do fenômeno. É outro tipo de metodologia interativa que a gente fala, que utilizamos em vários aspectos também da fenomenologia. Caio, por favor, me perdoa, tu podes repetir, só para que as pessoas gravem isso? A ufologia e os fenômenos espirituais estão interligados? Foi isso que eu compreendi ou não? São totalmente interligados. É um Perfeito. Fenômeno só, e um fenômeno que possui um denominador comum e uma origem comum.
Certo, obrigado. Caio, tem algumas perguntas aqui. Eu poderia te passar algumas perguntas? Sim, pois não. Pode ser. Perfeito. Vamos a elas, então. Primeiramente, queria te mandar um abraço, que o Fábio de Santoro está ali no Hangout te mandando um abraço e deixei aqui escrito para te repassar. A Cristina diz o seguinte: se somos seres fragmentados e irradiados do eu superior, espalhados por vários níveis dimensionais, a realidade e o eu superior é uma energia irradiada direto da fonte, do todo? A coisa funciona mais ou menos assim. Eu não sou dono da verdade, mas vou tentar colocar em palavras algo que não há palavras na nossa semântica para ser descrito, né? Então, nós temos uma personalidade aqui nesse mundo físico. Eu, o Caio, você, o Marcelo, a Márcia, 3 personalidades. Segundo as várias vertentes filosóficas, nós temos o quê? A consciência, né, dessa personalidade menor, e nós temos um eu superior. E essa consciência, segundo nossas observações, é uma consciência fragmentada, como se fosse um avatar de algo maior, em uma outra realidade. Acontece que esse eu superior, ele tem a capacidade de se fragmentar em várias realidades e várias dimensões, né? E imagine algo que esteja numa frequência quase zero, menor. E de repente, esse algo começa a ter várias pequenas subfrequências na onda, como se fossem distúrbios ou ruídos, vamos assim dizer, e essa frequência zero passa a ser altas frequências, de repente. Você tem picos de frequência. Esses picos de frequência são frequências diferentes, né? Você tem frequência, vamos supor, frequência 432, frequência 532, frequência 320. Cada frequência dessa está coligada com um mundo que se encontra numa frequência XYZ. E cada pico desse é uma personalidade do eu superior. Quando o eu superior vibra numa alta frequência e em frequência diferente, ele se desfragmenta. Ou seja, ele passa a vibrar na frequência X no mundo X, a frequência Y no mundo Y e a frequência Z no mundo Z. Então, personalidade nossa, o que pensamos ser, nós sermos, são pequenos picos ou distúrbios dentro do nosso eu superior, que se encontra nesse exato momento agora falando. Eu, por exemplo. Então, você pode estar aqui como um simples pico, um avatar, uma manifestação de um campo maior, que se encontra quase num estado zero de frequência em relação aos nossos mundinhos que estão espalhados por aí. Então são verdadeiros picos, 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 picos. Nascemos numa encarnação há 80 anos, nesse período de 80 anos nós temos essa frequência vibrando, que depois, de sua vez, muda quando passamos para uma outra realidade. Então a frequência, ela se modula, passa para uma outra realidade. A frequência essa nós estamos falando aqui de consciência. A consciência como uma onda, como algo desconhecido. Consciência, energia? Não sabemos, ninguém sabe o que é consciência. Mas consciência, com certeza, possui uma frequência. E se possui uma frequência, é uma onda, mas a onda de quê? De algo. Eletromagnético? Os Rosa Cruz, por exemplo, acham que Deus é um ser eletromagnético, que é algo eletromagnético. Ninguém o sabe. Quando você dá um nome ao burro, você denomina, você limita. E quando você limita, aquilo deixa de ser Deus. Porque Deus é uma coisa que não tem limite. Mas é interessante que o limite, já que nós estamos falando de limite e fragmentação, é interessante que o segredo das coisas está no infinitivamente grande e no infinitivamente pequeno, no macrocosmo e no microcosmo. Por quê? Porque
O universo, na verdade, funciona de uma maneira fractal. Para quem não conhece fractais, por exemplo, se você faz uma estrela de 5 pontos, desenha uma dentro e uma outra dentro, daquela que você desenhou, e por sua vez uma outra dentro, menor, 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 cada diminuição dessa estrela, uma dentro da outra, desse desenho, é um fractal. E cada ampliação, uma fora da outra, maior, 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 é um fractal. São imagens que se repetem, com o mesmo potencial e a mesma natureza. Ou seja, o macrocosmos e o microcosmos possuem o mesmo potencial e a mesma natureza, mas em proporções diferentes, se fragmentando. Então é um sistema finito dentro de um sistema infinito. E é o segredo do sistema infinito dentro do sistema finito que está a noção de fractal e de consciência fragmentada também. Mas é algo difícil de nós visualizar, por quê? Porque nós estamos na 3D, e nós somos simplesmente o pico dessa frequência consciencial, ou seja, somos uma personalidade, somos apenas um ponto no espaço e tempo, nesse momento agora que nós estamos falando. Então é algo realmente que irradia, mas irradia com frequências, picos, ou seja, modulações. Ou seja, aquele algo maior simplesmente se fazem como se fossem ruídos. Você não tem a televisão, quando você liga fora do canal, você não tem aquele ruído das micro-ondas que os cosmólogos falam que é o ruído de fundo do universo. Imagine que cada negocinho modulado na tela, aquele ponto pretinho, aquele chuvisco seja uma personalidade do eu superior, que está vibrando numa frequência, em um mundo diferente, um mundo paralelo, vários mundos paralelos, aliás. Então é isso que eu queria colocar, mais ou menos isso. É uma ideia muito complicada de se colocar. Complementando isso, Caio, então, nessas indas e vindas que nós, enquanto consciências também fazemos, nós realimentamos. Tu acha que é possível que a gente realimente essa grande consciência e nós fiquemos nesses ciclos? Na verdade, não é alimentar a consciência. Na verdade, por que ocorrem esses ruídos? Essa é a questão. Por que nós somos... Personalidades vamos encarar como ruídos, como pequenos picos frequenciais. Por que ocorre? Ninguém sabe. Eu estaria sendo desonesto aqui se eu te falasse, ele ocorre por isso e nós estamos alimentando o eu superior com esses ruídos. Será que é uma disfunção do eu superior? Ninguém o sabe. Será que isso é um decaimento ou uma modulação do eu superior por alguma outra causa? Mistério. Ninguém o sabe. Então, realmente é um grande mistério, um grande mistério. Sabemos que realmente, interessante que esses picos conseguem se entrelaçar, ou seja, há uma troca de informação entre uma personalidade e outra, há a possibilidade dessa troca de informação, inclusive mental. Eu consigo me relacionar com o meu eu daqui a 60 anos, mentalmente, ou do meu outro eu, de uma vida passada na Idade Média, por exemplo. Há essa possibilidade desse entrelaçamento. Mesmo porque a nossa realidade é uma ilusão. Não há localidade na ilusão. Esse termo de localidade é uma ilusão que nós temos da 3D. Se você estudar física quântica, por exemplo, você vai ver que a física quântica basicamente é não localidade. Você tem uma probabilidade de algo estar ali, naquele exato momento. Quando a consciência foca na nossa realidade, o que acontece? A consciência é o quê? Ela se liga nessa faixa frequencial mental. E aí nós somos introduzidos na nossa realidade, 2017. Se eu conseguisse focar minha consciência em uma outra frequência temporal, uma outra realidade, eu não estaria em 2017. Eu desapareceria em pleno e sumiria para uma outra realidade. Inclusive, se eu tivesse a capacidade de modular todas as minhas partículas, inclusive no meu corpo físico, eu faria uma desfragmentação. Aquela experiência que tu contaste em outros encontros nossos aqui, que tu num determinado ponto de uma saída em projeção que tu fizeste,
foi te dado 1/1000 de segundo de compreensão. Tu comentaste conosco aqui alguns hangouts anteriores. E ali tu recebeste tu percebeste uma quantidade enorme de frequências, como se fosse eu vou falar a palavra em português, porque não, dial de rádio, né? Que toda vez que tu vai virando o potenciômetro ali, tu vai percebendo uma frequência diferente. E naquele momento que tu percebeste toda essa quantidade de frequências, esse teu embasamento é que tu disse que o pixel da tela é que provavelmente seja. Sim. Eu teorizava isso e acabei sentindo como uma experiência. Então, uma diferença de você teorizar e sentir. Pode ser uma ilusão do meu próprio cérebro? Pode. Mas foi uma coisa muito marcante, porque em 2, 3 segundos é tanta frequência, tanta informação, tanta imagem, tanta memória que você perde a noção de si. Você não sabe quem você é. É uma explosão, então. Isso, de certa forma, te reintegrou ao todo. Te pareceu assim? Sim. Perfeito. De uma certa forma, reintegrou o todo e, por alguns motivos, um segundo ou 2, eu tive uma visão de 50 personalidades, vamos assim dizer. Perfeito. Mas quando você muda o rádio muito rápido, você não tem a noção de qual estação mais. Só vê chiado, som, vozes, coisas, é muito rápido. É muito rápido. É uma experiência muito, muito estranha. Não tem palavra para descrever isso. É um negócio muito estranho. E é como se você pusesse, por exemplo, uma luz muito forte na tua cara, você não consegue enxergar mais nada, de tão forte que é a luz. Perfeito. Aqui temos 2 perguntas sobre a Lua. Uma delas diz o seguinte: se você acredita que ela seja um satélite e se te parece que alguma coisa mudou na trajetória da Terra, que a Lua se pareça mais perto, a parecência é que ela esteja mais perto de nós. Assim, pelo que eu sei ultimamente, a Lua continua na mesma órbita, se afastando todo ano um pouco, né? Se é um satélite natural, hoje em dia eu encaro a Lua como não sendo natural totalmente, mas como sendo modificada. Eu pessoalmente creio que seja uma coisa que foi colocada ali para nos dar um pouco de estabilidade durante a nossa trajetória aqui no planeta. Eu penso isso pessoalmente. Sim, a Lua, ela, nas minhas observações, a Lua foi colocada há pouco tempo atrás para realmente perpetuar a existência da vida na Terra, dando um certo equilíbrio, e para substituir 3 luas que foram destruídas no planeta no passado. Que eu não vou entrar em detalhe, mas nós tínhamos 3 luas antes da nossa Lua, por isso do gigantismo no planeta Terra, não só pela quantidade de oxigênio maior na época dos dinossauros, mas simplesmente porque a nossa gravidade era menor pela atuação dessas 3 luas que nós tínhamos ao redor do planeta, inclusive gigantismo esse não só nos dinossauros, mas a existência de gigantes andando sobre a Terra. Temos 2 outras perguntas aqui, que são 3 perguntas, na verdade. O que a gente pode fazer, Caio, quando a gente se sente de alguma forma ameaçado, ou sendo até mesmo atacados por seres menos positivos, pode-se dizer, trevosos? E se qual é o teu parecer a respeito de David Icke? E temos uma última pergunta, que é sobre se tu aceitas Nessara e Gessara. Vamos começar ao contrário, David Icke. David Icke, na minha opinião, o trabalho dele é um trabalho confuso, com um pouco de desinformação, que atende certas agendas de uma elite, na minha opinião. Gessara Nessara, eu não sei o que é.
Se alguém puder me explicar, nessa área Gessara. A respeito daquela situação que haveria uma divisão equitativa dos bens do planeta e nós todos receberíamos 10 milhões de dólares ou algo semelhante a isso. Eu particularmente não creio nisso. Se é isso que você falou, realmente eu não creio nisso. Também não creio. Não creio. Agora, tem certas coisas que realmente acontecem por aí. Inclusive, às vezes há uma onda na internet, né, de informações e coisas que dão volta ao globo várias vezes, né, muito interessantes, né. E essa realmente eu não estava sabendo. Realmente eu não estava sabendo. Mesmo porque, às vezes, eu estou imerso em pesquisa e testes que realmente, às vezes, eu deixo escapar alguma coisa ou outra que está em mídias sociais ou blogs na internet e eu acabo deixando passar. Mas realmente eu não sabia dizer sobre Nessara em detalhes, porque realmente eu desconheço isso. E a primeira pergunta é sobre o que mesmo? Sobre os ataques dos seres trevosos, como é que a gente pode se proteger? Sobre os seres trevosos, primeiramente que a gente não, se a gente for atacado, porque a gente teve uma abertura, né? Porque a gente se ligou mentalmente com isso, né? Então, quando você se liga mentalmente com uma coisa, você atrai. Então, realmente, quando você está aberto por alguma coisa, você já se ligou de alguma maneira ou outra. Se você dá poder e você acredita na força dele, realmente, ele tem poder sobre você. Primeiramente, você não deve dar importância para esses seres. Porque se você der muita importância, você dá força para eles. E se você dá força para eles, você acaba se abrindo. Então, é partir do pressuposto de você não dar poder, negar a presença deles, os negar. E falar em voz alta, realmente, vocês não têm direito e poder nenhum sobre mim. É a primeira coisa que deve ser feita. Obviamente, se você tiver algum tipo de ferramenta indireta de agregação energética mental, como, por exemplo, a utilização de certas simbologias, porque um símbolo em si, ele pode ser uma agregação mental sua, energética, e aquilo pode ser colocado como um fator externo de proteção. Mas, realmente, nada substitui os nossos padrões mentais e a nossa maneira de pensar. Porque, conforme nós pensamos, ou nós nos atraímos essas coisas, ou nós afastamos. Então, é a maneira da gente pensar que conta. Mesmo porque magia negra, magia branca, por exemplo, surgiu só depois de Atlantis ter sucumbido. Por quê? Porque os antigos Atlantes e os Lemurianos, por exemplo, citando esses povos antigos, eles trabalhavam mais a nível mental, e não a nível fetichista, simbológico ou ritualístico, né? Então, por quê? Porque a resposta e a proteção está dentro de nós mesmos. Basta você dar poder e você está aberto. Ou concordar, né? Quem assina embaixo, quem concorda, acaba se abrindo tudo, né? São os famosos acordos mentais que nós fazemos, que muitas vezes fazemos até dormindo. Ou nem sequer percebemos que estamos acordando com algo, ou concordando com algo, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente escolhe, né, o que a gente concorda e assina embaixo. Né, porque se você realmente assina embaixo alguma coisa, você vai dar poder para essa coisa sobre você. Caio, eu creio muito em tudo que tu trouxeste para nós hoje, que se nós virarmos o nosso dial, vamos supor que o nosso rádio esteja não na horizontal, mas verticalmente falando, se você virar o dial para baixo, ele vai pegar uma vibração negativa e ele é concernente com todas essas vibrações que ali estão, como o contrário, né? Se você elevar a sua vibração, você vai alcançar um nível diferente, né? Mais suave. Para encerrar, Caio, tu tens algum conhecimento de quem seja Jordan Maxwell e se ele pode ser uma fraude? É a nossa última pergunta de hoje. Bom, Jordan Maxwell é um nome falso, o pseudonome, né? O nome dele é Russell Pine, né? Mora na Califórnia, uma figura enigmática,
porque andou pregando, ou andou falando sobre astroteologia e simbolismo nos últimos 30 anos, 40 anos, né? Mas me parece que coisas estranhas aconteceram na vida dele, o apartamento dele pegou fogo, ele perdeu tudo, segundo ele diz, né? Recentemente. Mas eu tenho observado que Russell Pine, ou Jordan Maxwell, esteve envolvido com muitas situações estranhas. Por exemplo, na corte da Califórnia, esteve envolvido dizem, com operações fraudulentas de cartões de crédito, né? E depois, diz ele que o website dele foi roubado pela pessoa que ele tinha como mantenedor do website. E aí depois, você vê ele em situações contraditórias no deserto de Las Vegas com relação a abduções alienígenas, sendo contraditórios em algumas entrevistas com relação ao que ele viu no deserto de Las Vegas várias vezes. Então, eu não poderia dizer que é um desinformante, mas também não poderia dizer que Russell Pine é um pesquisador de gabarito, vamos assim dizer. Pode ser um oportunista? Pode. Pode ser um desinformante? Pode. Uma figura muito controversa, né, nos meios aí de pesquisa, e envolvido com uma certa elite, principalmente em Hollywood. Tá? Então é uma questão aí que nos perguntamos, será que ele está a favor ou contra, como um agente desinformante? Tudo leva a crer mais contra do que a favor, né? Principalmente em suas andanças aí no projeto Camelot, né? Onde a Carrie Cassidy entrevista várias vezes, né? E você vê aí uma certa informação sendo disseminada, né? Mas não com tantos detalhes que deveriam ter e trazer, já que foram reveladas. Então, é uma questão, é um grande ponto de interrogação, Jordan Maxwell, ou Russell Pine, né? Então, eu passo essa com um ponto de interrogação, que realmente eu não sei. Já perguntei para a Carrie, ela o apoia, assim, vamos dizer, como testemunha ocular de várias coisas, e pesquisador de grande nome, segundo ela, mas eu realmente não assino embaixo nisso. Eu tenho minhas dúvidas, mas também procuro evitar uma crítica direta a ele, porque realmente eu não sei o que se passa no sapato dele, que eu nunca tive com ele pessoalmente, apesar de eu ter encontrado várias pessoas que o encontraram. E ultimamente, agora na sua velhice, Russell Pine sofreu de um infarto e saiu dos meios públicos aí com tanta frequência como ele tinha anteriormente. Então é isso que eu tenho a dizer sobre o Russell Pine, ou Jordan Maxwell. Caio, eu vou pedir para a Marcinha passar as considerações dela, porque também a gente já passou bastante do nosso tempo aqui. Pedir perdão a Cris, que está perguntando dos homens de preto, mas o Caio já falou sobre isso e eles são agentes do controle, viu, Cris? O Caio já falou sobre eles aqui. Márcia, tuas considerações, por favor. Bom, eu queria agradecer o Caio mais uma vez, né? Hoje eu falei para ele que a amplitude aí dos assuntos que ele vem trazendo na Rádio Remix tá bem elaborado aí, e a gente sabe como é que é as coisas. As pessoas começam a ter um raciocínio muito lógico no que o Caio está falando. Eu tenho prestado atenção no chat e vejo que as pessoas estão mais sintonizadas com o que o Caio fala dentro do Hangout. E isso me deixa muito feliz por o simples fato de que nada é por acaso, né? Então, as pessoas estão tendo informação e aí você vai ter que tirar dessa informação
se é ou não verdade para você, se você acredita ou não, como o Caio sempre já falou aqui muitas vezes, né? E hoje a gente teve o nosso amigo Fábio Del Santoro ali, escutando o que o Caio estava falando, que tudo que é relacionado à ufologia, o Fábio Del Santoro está ligado na Rádio Remix aí. Eu queria agradecer o Caio, agradecer o Marcelo, agradecer o pessoal do chat. A gente não vai demorar muito, o Caio está cansado, tem coisa para fazer, a gente também. A gente tem coisa para fazer também, tá? Eu queria agradecer a vocês e amanhã, sexta-feira, a gente tem uma convidada especial aqui na Rádio Remix, que eu vou deixar para o Marcelo Sami contar para vocês. Caio, obrigado, pessoal do chat. Verinha, obrigado. Maurício, obrigado. Valeu, amanhã a gente está aqui a partir das 8 horas da manhã. Da manhã, ó, da noite. De manhã eu tô... Ó. Assustei até amanhã, não é da manhã, não, amanhã. Ai. Caio, te agradecer muito, meu velho, e passa as tuas considerações, por favor. Eu só queria agradecer, então, a presença de todos aqui. Torna a falar. Eu sou um pesquisador como qualquer outro aí, não sou dono da verdade. Como Rousseau falava, né? Todos nós somos ignorantes, mas em assuntos diferentes. Ou seja, eu sei alguma coisa que vocês sabem alguma coisa que eu não sei, e a gente vai trocando informação. Se essa informação for de utilidade para todos, ótimo. Se não for, para quem for, ótimo também. Então é isso aí. Eu também, se o Fábio estiver assistindo, eu queria mandar um abraço para ele, né? E é isso aí. Um abraço para todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Márcia. Uma boa noite e paz e prosperidade para todos aí. E sempre lembrando que a força interior nossa, o nosso Deus, está dentro de cada um de nós. Não está lá na esquina, em cima da árvore, na nuvem, na igreja, na pirâmide, ou sei lá onde. Está dentro de cada um de nós. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para todos nós aqui. E uma boa noite para vocês. Obrigado, meu amigo. Tenhas também uma noite tranquila. Gente, amanhã, então, só para deixar o recado que a Márcia me pediu, nós estaremos entrevistando a escritora Jamie Howlett. Ela escreveu o livro Amazônia e um caso ufológico que todos nós, de alguma forma, ouvimos falar, que é a Operação Prato. Então, amanhã teremos Jamie Howlett, às 20 horas. E, se Deus quiser, temos muitas surpresas vindo para a semana que vem. Grato a todos, tenham todos uma boa noite. Caio, mais uma vez, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado aos amigos espirituais que estiveram conosco hoje também aqui, nos auxiliando em mais esse trabalho. Fábio, um forte abraço. Maurício, Verinha, todos que estão aqui no chat, meus amigos queridos, muito obrigado a todos vocês. Tenham todos uma feliz noite.